na página 96 do livro 4 de História da Igreja. Bom, nós estávamos estudando o ano 378. Agora vamos ao ano 380. Lembra que eu falei para vocês que pelo menos um grupo, os novacianos, como eles defendiam a Trindade, o imperador apoiou eles e permitiu que eles reconstruíssem os templos que tinham sido destruídos, tá bom? Mas, em 379, um outro imperador assume o Império do Oriente, né? Que é um imperador chamado Teodósio, tá bom? E em 380 ele vai publicar um edito chamado Edito de Tessalônica. É essa parte que nós vamos estudar agora. Esse edito, ele vai proibir a existência de qualquer igreja diferente da Igreja Católica. É como se a Igreja Católica hoje, ela falasse o seguinte: olha, não pode ter nenhuma igreja, nem católica ariana, nem católica nada, nem igreja Assembleia de Deus, nem igreja batista, só pode existir a Igreja Católica. O propósito é esse. E esse edito também, ele vai começar, ele vai apertar a perseguição aos pagãos. Por quê? Lembre-se que no ano 361 o Império Romano virou pagão de novo, com Juliano, né? Juliano, por 2 anos o Império Romano foi pagão. Naquele período os templos foram reconstruídos. Agora esse imperador vai tratar com esse problema de novo. 19 anos depois ele proíbe e manda destruir os templos. Isso vai dar confusão, vai dar briga, guerras. Irmãos, não dá para contar 1/10 da história das guerras que vão ser geradas dos pagãos com os católicos. Porque vão ser destruídos templos pagãos, tá bom? Vão ser destruídos templos pagãos, momentos que os pagãos não vão aceitar e vão partir para revolta, guerras, e vão ser mortos assim 7.000 pessoas, né? Esse imperador Teodósio, ele era realmente o que é chamado na história de um católico xiita. Xiita por causa daquele grupo mais radical do islamismo, né? Ele era realmente um homem que defendia a morte mesmo, o extermínio. Bom, então o Edito de Tessalônica, 380 da era cristã. Em 379, Teodósio assumiu o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, né? No ano 380, assinou um edito proibindo o funcionamento de igrejas que não seguissem o seu rito. Este edito também tornou o catolicismo romano a religião oficial do Império. Então, alguns até falam, olha, não foi Constantino que tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. E é verdade. Constantino, ele fez do catolicismo, né? Mas no entender dele estava fazendo do cristianismo mais uma religião do Império. O Deus da Bíblia como mais um Deus do Império. Tanto que ele continuou praticando o culto aos outros deuses. Essa é a pura verdade. E a história diz, o homem que realmente tornou o cristianismo como a religião oficial do Império foi esse Teodósio. Mas veja, quando você vai ler a história, como nós estamos lendo, é fácil de ver que ele não tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Não. Ele tornou o catolicismo romano a religião oficial do Estado. Porque claramente havia até outros catolicismos. Tá bom? Nesse período já havia o catolicismo cópita, estou falando com vocês, que era o catolicismo lá de Alexandria, onde vivia Orígenes, que era um catolicismo, ele existe até hoje, você pode ver esse catolicismo, ele mistura o cristianismo abertamente com a religião dos faraós, com as orações que estão lá nas pirâmides, com o livro dos mortos do Antigo Egito. Ou seja, é um paganismo mais declarado do que o catolicismo romano, tá bom? Mas são paganismos, ok? Pois bem, então eu coloquei aí o texto do edito, né, que ele promulga, que ele diz o seguinte, veja o que ele diz. Edito dos imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio Augusto ao povo da cidade de Constantinopla.
Queremos que todos os povos governados pela administração da nossa clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos, que até hoje foi pregada como o pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Damaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Então, aí praticamente haviam 2 papas, mas o papa mesmo é o de Roma, é o Damaso, né? E o de Constantinopla, ele era chamado de patriarca. Ele vai ficar sendo chamado de patriarca. E o de Alexandria também vai ser chamado de patriarca. Tá bom? E prossegue. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre o conceito de igual majestade e da piedosa trindade. Ou seja, está aprovando uma doutrina que, como eu sempre digo para vocês, não foram os católicos romanos que organizaram. Inclusive, a primeira vez que surge o termo trindade foi numa igreja anabatista montanista, com um homem chamado Tertuliano. Tá bom? Um homem chamado Tertuliano. Okay? Ele prossegue. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos quem siga esta norma, enquanto os demais o julgamos, olha como as outras igrejas seriam chamadas, hein? Dementes e loucos, sobre os quais pesará a infâmia da heresia. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objetos, primeiro, da vingança divina, e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa, que adotaremos segundo a vontade celestial. Bom, num certo sentido, os anabatistas, eles defendiam a trindade. Então, com eles, a perseguição ainda era menor. Entendeu? E ele dá o período, né? Dado o 3º dia das calendas de março, do mês de março, em Tessalônica, no 5º consulado de Graciano Augusto e o 1º de Teodósio Augusto. Ou seja, ele diz que todos no Império Romano têm que pregar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, aqueles que não pregavam, como os arianos e outros, como os testemunhas de Jeová daquela época, os adventistas do 7º dia, né, daquela época, eles então defendiam diferente. Seriam igrejas loucas, não poderiam ser registrados como igreja. Então, não poderia ser registrado como igreja. Bom, abaixo eu coloco que esse edito e essa decisão do imperador, como a história descreve, que tornou o catolicismo romano a religião oficial do Estado, essa é a definição correta da história. Não é que ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Existiam outros cristianismos, claro. Falando cristianismo aqui em termos de religião. Havia, nesse período, pelo menos 3 igrejas grandes anabatistas nós conhecemos. Os montanistas, os novacianos e os donatistas. Além das seitas problemáticas mesmo. Mas, falando cristianismo como religião, havia ali uns 10 para 15 cristianismos nesse período. Tá bom? Essa grande quantidade de heresias e grupos de chamados cristãos, isso alguns colocam, olha aí, o cristianismo é uma confusão. Não existe essa de confusão, não. O que nós sabemos é o seguinte: Jesus Cristo avisou que o inimigo ele iria lançando semente ruim aonde era semeada a semente boa. E que essa semente ruim, ela só poderia ser tirada no momento do juízo final. Então, você dizer, olha aí, o cristianismo é uma confusão porque existe joio no meio do trigo. Olha, os ímpios podem até chamar de confusão, mas isso pela profecia é o natural. E eu vi uma vez um cientista falando, né? Eu não gosto do cristianismo porque é muita confusão, muita linha divergente. Eu falei, e a ciência, o que é?
Os cientistas existem linhas diferentes a tudo. Eu vejo, no momento, cientistas renomados, uns falando que o Big Bang morreu, outros falando que o Big Bang tem que ser atualizado, né? E falando coisas diferentes, né? Que eles não chegam a um denominador comum. Na ciência também isso não é normal? Claro que é. Então, onde tem seres humanos pensando, isso é normal. Em se tratando de uma questão que é a sã doutrina, a Bíblia diz que existe, além da limitação humana, ainda existe uma força espiritual do mal que coloca heresias no meio da verdade, né? Ou seja, é o joio semeado no meio do trigo, tá bom? O segundo ponto, só seriam cristãos os ligados a essa igreja católica. Os membros de outras igrejas seriam dementes e não cristãos. Os membros de outras igrejas seriam objetos da vingança divina. Os membros de outras igrejas seriam objetos da vingança do governo romano. Bom, nós estamos no ano 380, tá bom? Em 30 anos, 31 anos, esse cerco vai se apertar, que aí eles vão realmente decidir pela destruição de todas as igrejas anabatistas. Todas elas deverão ser destruídas, né? O comentário prossegue abaixo. A atitude do Papa Damaso I, juntamente com o imperador, deixa claro que não está tratando de um cristão. Essa, a igreja de Roma, né, é a igreja corrompida, que o Apocalipse chama de Babilônia apocalíptica. Jamais a igreja cristã proibiria o funcionamento de qualquer outra instituição. O cristianismo nasceu sob a bandeira da liberdade. Os apóstolos pregaram um evangelho que apontava a inexistência dos deuses pagãos, mas jamais propôs que ela possuía autoridade para perseguir e proibir a existência desses cultos. Deste momento que a Igreja Católica proíbe o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguisse o rito dela, até os anos 1600, quando a perseguição diminui, e principalmente após o ano 1790, quando a perseguição é proibida em grande parte da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, encontraremos pequenos sinais da verdadeira Igreja de Jesus, pois ela estava proibida de praticar o seu culto. A principal doutrina que separava a igreja cristã da igreja católica era o batismo de recém-nascido. A igreja cristã nunca aceitou e nunca aceitará essa heresia. Ela tira do nosso Deus o que ele mais almeja: ouvir a declaração de amor e fé do homem que se arrepende do pecado e aceita passar pelo batismo. O símbolo de morrer para esse mundo e viver para o novo mundo que é Cristo. Esse é o momento que a Bíblia afirma que Deus se alegra por um pecador que se arrepende, como está em Lucas 15:10. O momento que o homem faz a sua confissão de fé e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então, esse edito, né, que vem obrigar a todos os participantes do Império de serem católicos romanos e que vai proibir os templos pagãos, determinar a destruição, isso aí não é obra de cristão. Isso é um erro grave que alguns historiadores, a maioria dos historiadores, cometem. Mas é claro que a maioria dos historiadores são católicos, são protestantes ou reformados. E a eles interessa defender essa instituição. Até o reformado, ele quer defender a Igreja Católica. Porque se ficar provado que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, quem é Calvino? Foi só um homem que tentou reformar a Babilônia apocalíptica e nada mais. Mas não era um cristão. Ele não fez uma reforma de verdade. Tá bom? E eu digo, para mim, isso é mais do que provado, mais do que evidente, mais do que claro, que Calvino não fez reforma nenhuma. Ele era um enganador, como Lutero também. Agora, também foram enganados, né? Porque ele acreditava que ele estava reformando a igreja de Jesus. Mas é um absurdo, porque nesse período aqui, essa igreja de Roma, nós sabemos, principalmente com
Agostinho de Hipona, eles já acreditavam em purgatório. Então, isso é uma incoerência para o calvinismo, né? Bom, eu pegando sempre textos de historiadores, eu peguei aí um documento, né, de um trabalho de pesquisa da Universidade Mackenzie, até uma universidade protestante, né, em que ela tem um trabalho que diz Igreja-Estado, uma visão panorâmica. Está ali o link completo para vocês. Ele comenta sobre este decreto. Este decreto, que marcou o triunfo do partido niceno sobre o arianismo, eu achei interessante ele chamar de partido, né? Porque eu chamo de partido. Eram grupos políticos, não eram cristãos de verdade. Também marcou um novo momento na história da relação das igrejas com o Estado romano. Claramente, o catolicismo, eu substituí cristianismo por catolicismo, claramente o catolicismo era agora a religião oficial do Império, e todas as outras foram proibidas, inclusive as formas variantes do próprio cristianismo. E aqui é catolicismo romano, entendeu? Porque até catolicismo haviam vários cristianismos. O catolicismo romano é que passa a ser a religião dominante nesse período, tá bom? Então, nesse ponto, vocês vejam como os historiadores não conseguem ver. Para eles isso é cristianismo, né? Nós conseguirmos esclarecer para as pessoas que isso aqui não era cristianismo, eu considero tão fácil de ver. Existe um cristianismo poderoso ligado ao Estado que está perseguindo outros cristianismos, usando o cristianismo como religião, tá bom? Então tem uma corrente do cristianismo perseguindo outras correntes do cristianismo. Então, por que dizer que essa corrente é o cristianismo? Isso é um erro elementar na história. Não? É como, por exemplo, vocês sabem que existe o islamismo sunita e xiita. O xiita, eles, historicamente, eles defendem mais a ação violenta, de guerra, tá bom? Então seria o mesmo que fazer o seguinte: o sunita, né, entre os sunitas, normalmente eles falam, não, nós não matamos ninguém, e eles interpretam errado. Então é a mesma coisa. Se o islamismo, por exemplo, o islamismo xiita mata, você não vai dizer que o islamismo mata. Isso seria falso até da nossa parte. Tá bom? Até para nós ganharmos os islâmicos para Jesus, nós temos que criticar doutrinas deles, tá bom? Mas de forma verdadeira. E existem muçulmanos islâmicos, principalmente os sunitas, que eles não são esses violentos como os xiitas, né? Tá bom? Então, o caso do catolicismo romano, ele é uma corrente do cristianismo, que está perseguindo aqui, matando aquelas correntes, principalmente que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Essa é a ira deles contra a verdadeira igreja. Porque nós sabemos que a verdadeira igreja de Jesus, ela nunca batizou e nem nunca vai batizar recém-nascido. Essa é uma questão essencial, que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Tá bom? E essa é uma das razões que eu coloco Lutero e Calvino todos nesse grupo de hereges, né? Tá bom? O comentário prossegue. Esse edito de Tessalônica oficializou e acelerou a perseguição às igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e nem a doutrina do purgatório. Igrejas essas que os católicos chamavam de anabatistas, donatistas e outros nomes, entre aspas. Passaram-se cerca de 70 anos após a conversão, entre aspas, de Constantino. O pouco que fez contra as igrejas anabatistas foi desprezá-las, não permitindo que recebesse dinheiro do império para reconstruir as suas igrejas e outros bons benefícios que tiveram, né? Ou seja, Constantino, né, foi o pouco que ele fez, tá bom? E exilou Donato, o anabatista Donato, né? Mas agora veja, os seus filhos já seguiram um caminho extremista, eram católicos de fato, foram criados nesse sistema, e eles iniciaram uma grande perseguição aos anabatistas, inclusive enviando para o campo de extermínio de Esquitópolis. Eu contei nessa aula para vocês, volte lá para ver. Lá no ano 359 já tinha campo de extermínio que os filhos de Constantino criaram. Com o passar do tempo, a perseguição
está se tornando declarada. Com este edito, os ministros serão levados diante da lei e punidos com a prisão. Em 31 anos, no ano 411, Agostinho de Hipona vai acelerar a perseguição aos anabatistas. Eles não serão mais presos e levados diante da lei. Eles serão mortos aonde fossem encontrados. O exército romano vai atrás deles. Tá bom? E onde o exército romano encontrasse era para matá-los. Seguindo a interpretação herética de Eusébio sobre o milênio apocalíptico, os católicos tratavam as igrejas diferentes como seitas, que atrapalhavam a implantação do reino milenial. E essa era, na visão deles, né, uma razão para o ódio, né, contra os cristãos, né, porque eles achavam que tinha que ser uma igreja só. Provavelmente isso vinha de quem? Dos imperadores? O problema, irmãos, é o mesmo de há 100 anos atrás. O problema da igreja não era com os imperadores romanos, era com os sacerdotes pagãos. Na época anterior a Constantino, até Diocleciano, os sacerdotes pagãos faziam com que os imperadores perseguissem os cristãos. Agora, os sacerdotes pagãos católicos, no caso o Papa Damaso, que era um pagão, acreditava em purgatório, era pagão. Tá bom? É ele que leva os imperadores a fazer essa perseguição. Tá bom? Esses imperadores que estavam agora em Roma e em Constantinopla, eles foram induzidos pelo Papa Damaso, que nós conhecemos a história dele, vimos como que ele fez para assumir o poder em Roma, né?